amiga. Eu quero dizer para você que é uma alegria poder estar compartilhando da sua companhia nesse momento. Mas eu também quero dizer que é uma satisfação, eu estou muito feliz, porque nós estamos hoje concretizando um sonho. Um sonho que era meu, um sonho que era de várias pessoas que estão envolvidas na liderança da igreja, um sonho de muitas mulheres e outras pessoas também, mas eu tenho certeza que o sonho maior é o sonho de Deus, na realização desse projeto. Porque nós já tínhamos um estudo bíblico A Mais Doce Verdade dentro do nosso projeto MEL e que também é usado por outras pessoas, mas agora a gente vai ter a oportunidade dentro deste trabalho de podermos aprender lição a lição, compreender o objetivo de cada lição e assim não só aumentar o nosso conhecimento, mas saber como trabalhar e ajudar as pessoas. Uma outra razão do sonho ser de Deus também, e essa realização estar acontecendo agora, é porque existe um texto muito especial que nós encontramos de Ellen White no Serviço Cristão, página 193, que diz assim: o grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não há de ter lugar enquanto não tivermos um povo esclarecido. E sabe, esse vídeo, esse projeto está ajudando exatamente isso, a você e eu ficarmos devidamente esclarecidos sobre a palavra de Deus. E um pouco mais ela vai dizendo que além de ser um povo esclarecido, que esse povo conheça por experiência o que significa ser cooperador de Deus. Sabe, não é apenas você ter um conhecimento para si, mas é você cooperar com Deus em transmitir o conhecimento que vai adquirir a partir desse trabalho. E ela continua falando, quando tivermos uma completa consagração de todo o coração ao serviço de Deus, Deus reconhecerá esse fato mediante o derramamento sem medida do seu Espírito. É isso que mais a gente precisa no tempo de hoje, para o dia de hoje. Mas isso, queridos, não vai acontecer enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. E aqui eu queria fazer uma menção especial. Você sabe que na igreja, quem são o maior número de membros? São mulheres. Se esse derramamento do Espírito precisa acontecer a partir do momento quando a maior parte dos membros da igreja se envolverem, se tornarem cooperadores de Deus, então, meus queridos e minhas queridas, e agora de uma forma especial para você, mulher, eu falo em nome de Jesus, prepare-se, porque o Senhor quer usar você como uma cooperadora dele, para transmitir essa mensagem, para que esse Espírito tão desejado, esse derramamento do Espírito aconteça de uma forma muito mais plena do que nós estamos esperando e desejando. Nós vamos agora ajudar você em cada lição, para que você tenha um conhecimento para você, mas também que você possa repartir esse conhecimento. Eu sei que muitas vezes, muitas mulheres, por exemplo, chegam e falam assim: professora, eu queria muito conseguir dar um estudo bíblico. Eu tenho medo de não conseguir explicar aquilo que as pessoas desejam saber. Saiba de uma coisa, ao ouvir lição por lição, e aqui eu já deixo minha gratidão a cada pessoa que aqui participou. A Wélida, a Rita, a Rosana, o pastor Marcelo, pastor Célio, pastor Montano, pastor Alex e outros que estarão aqui envolvidos. Olha, eu quero deixar minha gratidão a eles, mas então agora dizer para você o seguinte, que falta a sua parte, falta você se envolver. E nós vamos, a partir desse momento, ajudá-la a desmistificar algumas coisas a respeito do estudo bíblico mesmo. Porque, além de ter o conhecimento da palavra, a gente precisa de algumas orientações para saber como dar um estudo bíblico. E aqui o pastor Marcelo está comigo. E ele vai me ajudar. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Denise? Tudo bem. Pastor, olha só, dar um estudo bíblico é uma coisa assim muito especial, não é? Sim, é muito especial. Mas você tocou num aspecto, Denise, que eu queria abordar. Diga, pastor. Existe uma mística. Aliás, existe medo mesmo. É medo, né? Para algumas pessoas, quando se fala em dar estudos bíblicos. Talvez a gente esteja falando para pessoas que nunca deram estudos bíblicos. Sim. E aí fica aquela questão mais, será que isso é complicado? Será que é fácil? Uhum. Como é que a gente faz? Eu tenho vontade de trabalhar, mas eu nunca fiz. Você pode dizer para a gente que tem alguns segredos rápidos para a gente
se apropriar deles e então poder desenvolver esse trabalho? Para ficar bem fácil a fixação disso, eu separei 10 pontos, 10 tópicos, que vai ficar de bom entendimento, vai ficar fácil, sabe? Eu costumo dizer que são os 10 mandamentos para se dar um bom estudo bíblico. Mas são fáceis São de cumprir. fáceis, são fáceis. Quer ver só? Olha só. O primeiro mandamento, eu costumo dizer o seguinte, quando você vai dar estudo bíblico, mais do que necessariamente ganhar a mente da pessoa, você precisa, em primeiro lugar, ganhar o coração da pessoa, ganhar o coração do interessado. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu acho que sim, pastor. Sabe que, você falando nisso, eu estava aqui pensando, esses tempos atrás, pude presenciar um acidente de trânsito, né? Não exatamente o momento que aconteceu o acidente, mas já tinha acontecido lá, e eu me aproximei de uma pessoa e essa pessoa me comentou, olha, foi assim que aconteceu e tal. E saindo dali, caminhei mais um pouco, encontrei alguém que eu conhecia já há bastante tempo, um amigo meu. E eu ali falei assim para ele, olha, você viu como aconteceu? Aí eu comecei a contar e ele já falou assim, não foi nada disso não. Mas como? O outro me falou, não foi assim, foi desse jeito, daquele outro, não foi o carro vermelho, foi o carro azul que fez isso de errado e tal. Aí, sabe o que aconteceu? Eu acreditei, não naquele outro, primeiro que me havia informado. Que você não conhecia? Não conhecia. Correto. Eu dei valor à palavra de quem eu conhecia há muito tempo. E eu acho que isso é verdade. É isso que acontece, entende? Às vezes a gente fica preocupado em passar informação. Mas necessariamente, quando você não tem ainda a confiança do teu interessado, por mais verdades que você tenha, ele não vai acreditar nelas. Compreende? Então você precisa chegar no coração em primeiro lugar. Certo. Agora, um segundo ponto que vai ajudar bastante no estudo bíblico é você conhecer também a pessoa. Isso envolve conhecer a vida dessa pessoa, a família, né? conhecer as necessidades dessa pessoa, conhecer a religião dessa pessoa. Eu vou dar alguns exemplos aqui, ok? Por exemplo, às vezes você sabe que aquela pessoa que você está estudando a Bíblia, ela perdeu um ente querido há pouco tempo. Então, você em algum momento conhece as necessidades dela nesse aspecto, sabe? Você sabe que ela está mais debilitada naquele lado ali. Então você já vai trabalhando de maneira mais intensa, até mesmo com alguns estudos bíblicos que falam sobre a morte, que nos trazem esperança sobre a volta de Jesus. E quando a gente conhece religião também, sabe? Você conhece a religião da pessoa, você sabe necessariamente quais são alguns pontos em comum com aquela pessoa sobre tal estudo, né? Pastor, sabe que você falando isso me fez lembrar de um texto que eu li e eu queria compartilhar com os nossos amigos aqui. O método de Cristo Jesus para alcançar pessoas era exatamente esse segundo item que o pastor está falando, aliado ao primeiro, né? Jesus se aproximava das pessoas, ele atendia as necessidades delas, ele procurava se tornar conhecido e conhecer a pessoa. Aí depois ele dizia assim, ó, vem, me segue. Legal, não legal. É isso, né, pastor? É isso mesmo. Terceiro ponto. Diga. Terceiro ponto é o seguinte, quando você vai estudar a Bíblia com alguém, você sempre parte do conhecido, sempre do que é comum, do que você partilha como fé e você sabe que a pessoa também partilha como fé. Para depois você ir ao desconhecido, você ir a pontos assim em que a pessoa não conhece, não tem conhecimento. Pastor, isso me faz pensar numa outra coisa, que a gente tem várias lições no estudo, né? E às vezes as pessoas têm muitas curiosidades a respeito de algumas crenças, doutrinas e tal, mas eu acho que é necessário, quando se fala do conhecido para o desconhecido, também a gente ter atenção de partir de alguma coisa que é mais simples para uma coisa mais complexa. Não ficar lá atrás, porque se eu deixo de falar alguma coisa que é mais simples aqui na frente, a gente tem que entender uma coisa. Isso aqui é um recadinho para você. O que vem no começo de um estudo serve de embasamento para coisas mais complexas que estão lá atrás. Então, se eu pular um processo, né, pastor, depois vai ficar faltando. Isso é fundamental, até o aspecto de que perguntas, dúvidas surgirão no meio do estudo que não tem necessariamente a ver com aquele assunto que está sendo estudado. Então aí você para e diz assim, olha, a gente vai tratar disso mais lá na frente. Legal. Você deixa até um ponto de interrogação e uma curiosidade para a pessoa. Sim. Vamos lá para o quarto? Vamos. Quarto aspecto desafia a pessoa a colocar em prática aquilo que ela está estudando. Desde o começo, pastor. Com certeza. Ali já é uma forma de apelo. Entende? Por exemplo, a primeira lição do nosso estudo fala sobre a palavra de Deus, né?
que nós poderíamos dar de uma dica, assim, para que essa pessoa coloque isso em prática? A partir daquele momento, começar a ler a Bíblia, começar talvez ali, começar... né? Sim, claro, isso é fundamental, né? E não somente desafiar, Denise, eu até vou mais além, ajudá-la a colocar em prática, entende? Sim. Durante a semana você pode ligar, você pode dizer, e aí, como é que está? Como é que está aquele nosso desafio? Você tem conseguido já ler a Bíblia? Você deu o exemplo da Bíblia. Nós podemos agir dessa maneira. A gente precisa adotar essa pessoa como filho, não é? Verdade. Um filho espiritual que está em desenvolvimento. Vamos para o quinto item? O quinto item é o seguinte, é você preparar o ambiente para o estudo. Na maioria das vezes, a gente dá estudo na casa da pessoa, sim, ok? Então, quando você chegar lá, você já tem um ambiente necessariamente preparado já. Mas se ele não é adequado, procure um melhor ambiente na casa, busque essa sugestão da própria pessoa, porque a dona da casa é o interessado. Sim. Né? Ou então prepare o ambiente, ajude a preparar. Às vezes você vai chegar na casa, a televisão está ligada. Não é legal estudar a Bíblia com a televisão ligada, né? Vai distrair, então né? Você não manda a pessoa desligar, você sugere. Você não acha legal a gente, nesse momento agora, se concentrar no estudo e poder desligar um pouquinho a televisão? Então você vai preparando esse ambiente. Pastor, eu queria colocar para o nosso ouvinte uma outra sugestão, porque acontece muitas vezes isso, a gente vai estudar a Bíblia com alguém, tem criança pequena, tem filhos. E sabe uma coisa que ajuda muito? A gente não ir sozinha para dar o estudo. Vamos com uma outra colega, um outro colega. Né? É uma dupla aqui que vai estudar a palavra de Deus. Enquanto um está conversando, dando o estudo da palavra de Deus, o outro pode estar ali ajudando a cuidar da criança, não é? Não é uma coisa que a gente se fortalece um ao outro também. Sexto item. Fala, pastor. Sexto item é o seguinte, ajude sempre o seu interessado a manusear a Bíblia. Desde o começo, né? É muito bom ter Bíblia na mão quando você estuda a Bíblia. E entender uma coisa, saiba, às vezes você vai encontrar gente que não tem a prática de manusear a Bíblia, de mexer com a Bíblia. Use uma Bíblia, talvez, assim, que seja igual ao do seu interessado, se houver essa possibilidade. A gente até pode pedir, porque a maioria das pessoas tem uma Bíblia em casa. Sim. E a gente pode usar a Bíblia que a pessoa tem, não é? Aí é que tá. É sempre bom isso, deixar que a pessoa use a sua própria Bíblia. Caso ela não tenha, você pode presentear uma Bíblia, dar uma Bíblia para ela e use a mesma Bíblia. Por que eu estou dando esse conselho? Porque no início, achar um livro, achar o capítulo, o versículo, é complicado para a pessoa que nunca estudou. Então você pode mencionar a página onde está a passagem. E aí fica mais fácil para ela. E lembrar, né, pastor, que no Velho Testamento você tem uma paginação e no Novo Testamento essa paginação recomeça. Muito bom, muito bom. Sétimo item, Denise. Ter um horário definido. Para começar e terminar. Tanto para começar quanto para terminar. Mas se a pessoa ficar assim muito envolvida e quiser mais, não tem problema? Olha, eu digo que tem e não tem. Depende de onde é o estudo também, né, pastor? Também. Veja bem uma situação. Às vezes as pessoas estão tão interessadas que elas esquecem do horário, elas começam a fazer perguntas e você fica tão estimulado com isso que você fica tentado a prolongar o horário. Certo. Mas também não é legal mesmo essa curiosidade partindo da pessoa. E por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa está tão interessada que ela esquece que tem que fazer o almoço, o marido está chegando, as crianças estão voltando da escola, está entendendo? E aí depois, no próximo estudo, fica no fundo da mente dela o seguinte, poxa, mas aquele outro estudo demorou tanto. Me atrasou, ela não vai lembrar que foi ela que fez demorar, você está entendendo? Então, assim, esteja dentro do horário, e eu coloco assim como um horário muito bom para você dar o estudo bíblico, entre meia hora e 45 minutos no máximo. Mas você acha que dá para a gente concluir um estudo em 45 minutos? Com certeza, dá para fazer um belo estudo. A gente para... e continua no encontro seguinte. Dá o gostinho de quero mais. Isso certo. também é legal. Oitavo, diga. Se preocupe com boas ilustrações no estudo. Eu percebi no estudo do Mel que, assim, sempre há boas ilustrações no começo. Não é verdade? Não somente no começo, há
a necessidade de boas ilustrações. E aqui eu quero até desafiar aqueles que vão dar estudos bíblicos para trazerem algo atual, algo da vida pessoal, entendeu? Poderem ali enriquecer o estudo bíblico com uma boa ilustração no início, mas mais do que uma boa ilustração no início, uma boa ilustração também no apelo, Denise, faz grande diferença, viu? E quando eu digo boa ilustração, é da vida pessoal. Vida pessoal. Sabe? É assim, o que esse estudo já fez na minha vida, não é? O que ele é importante para mim? Porque as pessoas precisam entender que por você conhecer mais que a Bíblia que o outro, não faz de você uma pessoa melhor. Apenas você tem um conhecimento a mais que você precisa transmitir. E tanto você, quanto ela, quanto eu, carecemos de Deus todo instante, a cada momento. Não é, pastor? É verdade. E isso a gente tem que compartilhar a nossa história com os outros. É verdade. Nono, penúltimo item. Vamos lá, estamos chegando. Prepare-se sempre antecipadamente para o estudo. E quando a gente diz preparar-se antecipadamente, significa você estudar antecipadamente aquilo que você vai partilhar. Sabe, o ideal, Denise, veja bem, não é ficar lendo com a pessoa na hora que você está estudando. Mas se a pessoa que vai dar o estudo bíblico tiver condições, que ela possa memorizar o estudo. Certo. E isso fica muito fácil. Talvez a pessoa pergunte, diga assim, mas memorizar o estudo, pastor? Puxa vida, tem tantos estudos, eu vou ficar memorizando um por um. E isso parece difícil agora, mas quando você tem a prática do estudo, à medida e você que vai, isso for isso acaba né? ficando na tua cabeça. Pastor, assim, as perguntas, às vezes, na lição, ela coloca vários textos, vários versos bíblicos, não bom de precisa encontrar. usar todos. Né? A gente escolhe um, né? Se a pessoa tem dúvida, a gente resgata um outro, mas a gente pode permitir que ela mesma vá fazer isso, porque é uma maneira de ela continuar o estudo até e revisar por si mesma. Até indique algumas passagens para que ela faça a revisão durante a semana. E o último, pastor? E o último, para mim, é o mais importante. Ok. Que é, na realidade, a dependência que a gente tem como instrutor de Deus. A gente deve ter essa dependência, deve entender que você é um instrumento nas mãos de Deus, mas a ação direta para que ela entenda, e não somente entenda, quando eu digo ela, o interessado, entenda o que vai ser estudado. E não somente entenda, mas pratique também, isso vem do Espírito Santo do Senhor. A gente nunca vai saber tudo, né, pastor? Absolutamente. Se eu esperar compreender a Bíblia toda primeiro para compartilhar com alguém, eu vou perder a oportunidade. Na verdade, não só eu, muitas pessoas vão perder a oportunidade de conhecer o Evangelho. Você tocou no aspecto, Denise, foi bom você falar isso. Sabe, Deus dá uns insights assim na vida da gente, sabe? E no estudo bíblico isso acontece. Com certeza. Às vezes Deus ilumina assim a nossa mente, a gente fala, lembra de alguns versos. E eu quero te dizer, muita gente não dá estudo bíblico com medo do seguinte, se a pessoa fizer uma pergunta que eu não sei responder. Sim. Não se preocupe com isso. Ninguém nasce sabendo. Nem você sabe tudo, né, pastor? Imagina, eu fiz teologia, não sei tudo. Já aconteceu de alguém perguntar, eu falo, não sei. Não é vergonha, sabe? Tá aqui pra gente pesquisar. Claro, eu digo para ela, eu vou pesquisar, vou te trazer a resposta depois. E o mesmo Espírito que inspirou para escrever vai nos ajudar a compreender, não é, pastor? É verdade. Denise, eu queria falar sobre a questão do apelo, ok? Sim, por favor. Só que eu queria me dirigir ao povo que está nos vendo agora por esse vídeo. Entenda uma coisa. O apelo é fundamental e seria muito bom que a cada estudo, desde o primeiro, você apelasse, você desafiasse, você colocasse ali para a pessoa a necessidade dela aceitar isso para a sua vida e não somente aceitar, mas também praticar. Eu quero dar aqui uma orientação para ti, uma diquinha. Normalmente, quando eu dou estudos bíblicos, eu já levo a ficha batismal junto comigo. Porque você sabe, né? Quando a gente dá estudo bíblico para alguém, a gente tem uma intenção. A intenção é salvar essa pessoa, é batizar essa pessoa. Pois é. Aí o que eu faço? Eu coloco a ficha batismal, eu preencho aquela primeira parte com o nome, com os dados pessoais dela e digo assim, depois do estudo bíblico, que é a Bíblia, normalmente é a Bíblia, o primeiro estudo, sempre tem aquelas perguntas, né? E eu pergunto para a pessoa, você aceita a Bíblia como a palavra de Deus? E ela vai dizer que sim, e aí você já marca o xizinho ali na ficha batismal. E na medida em que os estudos forem acontecendo e houver a pergunta referente àquele estudo, você vai marcando o xizinho. Você vai perceber uma coisa, quando chegar no estudo do batismo, ela vai ficar olhando para a ficha e vai ver que não falta absolutamente nada para ela poder se batizar. Compreendeu? É uma dica para você.
Pastor, muito obrigada por essas dicas. Obrigada a você que vai se envolver a partir de hoje nesse ministério de pregação da palavra. O Espírito Santo está disponível a você. Sabe que dar o estudo bíblico é um passo de fé. A gente, em primeiro lugar, precisa contar para os outros aquilo que Jesus já fez na nossa vida. Esse é o princípio. E a partir do momento que eu dou esse pequeno passo, Deus vai nos encaminhando, nos fortalecendo, nos orientando, nos guiando para os passos seguintes de compreensão e de transmissão dessa palavra. E eu encerro lendo o Isaías 32, versos 9 e 10. E eu falo agora especialmente para você que é mulher. Ele diz assim: levantai-vos, vós mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Isso aqui se referia às mulheres no tempo que estavam antecedendo a destruição de Jerusalém, mas é um recado para você e para mim também. Levante-se, porque vai chegar o tempo em que não teremos mais tempo para compartilhar aquilo que precisa ser compartilhado aos nossos amigos, aos nossos queridos, aos nossos vizinhos. Não viva despreocupada em relação ao seu compromisso diante da pregação da palavra. Essa despreocupação que se refere aqui é nesse momento direcionada a essa questão. Não viva despreocupada, achando que você não tem responsabilidade de pregar. Você tem essa responsabilidade, porque você foi salvo pelo sangue de Cristo Jesus. E todo aquele que é salvo pelo sangue de Cristo tem um compromisso de ser um cooperador com Ele. Deus está chamando você. Compartilhe essa mensagem. Aprenda junto conosco. O Espírito Santo vai instruir você. Que Deus abençoe.